Veja no ICL Notícias, segunda edição. De volta ao batente. Após acidente doméstico e levar 5 pontos atrás da cabeça, Lula posta fotos de reunião no Palácio da Alvorada. Com recomendação de repouso, presidente cancela a ida à reunião do BRICS na Rússia e deve ficar fora das campanhas na reta final do segundo turno pelo Brasil. Eu estou aguardando porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns 3 ou 4 dias. Esforço final. Atrás das pesquisas, Guilherme Boulos divulga carta para povo de São Paulo. Muitas vezes nós deixamos de falar com vocês. Mira pequenos empreendedores e diz que vai dormir na casa de eleitores ao longo desta semana. Só vou voltar para casa no final dessa semana. Quem quer dinheiro? Bilionário da ultradireita Elon Musk promete distribuir $1 milhão por dia para eleitores de Trump. We have a great president like Donald Trump. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, uma ótima noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. Hoje vamos falar dessa reta final das eleições municipais que ficou desfalcada, com o acidente doméstico do presidente Lula no fim de semana. Em São Paulo, Guilherme Boulos disse que vai dormir na casa de eleitores ao longo dessa semana. A eleição nos Estados Unidos também é assunto para Heloísa Vilela, já que por lá, Donald Trump se vestiu de funcionário do McDonald's, enquanto Elon Musk, que a gente viu aí na abertura, promete distribuir din-din, dinheiro para os eleitores do republicano. Nós também vamos conversar sobre a compra de voto, só que aqui no Brasil, com o Cacai, e também de uma operação do Ministério Público que prendeu um militar do Exército envolvido num grupo neonazista. É isso mesmo que você ouviu. Lembrando que toda a nossa programação, que começa lá no Desperta e vem até o N2, está sendo transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul. E vamos dar boas-vindas a quem chega de férias com um sorriso no rosto, pele boa e renovado. Uma Rodrigo semaninha, Viana. mas foi ótima, viu, Roberta? Boa noite para você, boa noite ao Chico. Eu estava com saudade de estar aqui no estúdio também e conversar com a nossa turma aí do outro lado, A turma do ICL. Chico... Boa noite. O cara foi conferir como anda o governo Milei, Foi isso. Vem coisa boa aí pra gente ouvir. Só lembrando, a gente citou aqui na abertura, eleição em São Paulo, eleição nos Estados Unidos. A gente tem que ficar de olho em duas eleições retas finais importantes aí no Nordeste, em vários locais, mas duas capitais, Natal, onde a Natália Bonavides aparece em primeiro em algumas pesquisas, ela está empatada em umas. Hoje apareceu uma pesquisa em que ela aparece em primeiro lugar, Natália Bonavides, que é do PT, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. E Fortaleza, Chico, que é uma campanha duríssima, empate, a Quest mostrou empate absoluto. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre isso. No Ceará é o bolsonarismo da pior espécie, representado pelo André Fernandes, contra o PT. Então essa é uma eleição quase 2022, segundo turno. Exatamente, e empate, As pesquisas mostram empate absoluto em Fortaleza. Até o futebol misturaram com Ceará, Fortaleza, os dois grandes times. O futebol passou a ser muito importante, porque Evandro Leitão foi presidente do Ceará, cartola ligada ao Ceará. Então, o candidato do PT encontra dificuldades entre os torcedores do Fortaleza. Que loucura isso. Gente, escolha o time que quiser, ame o Leão, ame o Lion, como se diz lá. Mas não é brincadeira, não é coisa brincadeira de aqui. votar em André Fernandes, isso é muito sério, galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Bom, vamos ficar de olho nessas duas eleições, em várias outras, A gente citava agora há pouco, o presidente Lula conversou com o candidato a prefeito do PT em Camaçari, que é uma cidade importante da Bahia, um polo industrial na Bahia. Também tem segundo turno, Temos segundo turno aqui próximo de São Paulo, em Diadema, em Mauá, em Niterói, um segundo turno super importante também. O ex-prefeito, meu xará, Rodrigo Neves, é favorito pelo PDT, uma das poucas cidades
de grande porte onde o PDT pode ganhar essa eleição. O Rodrigo Neves, com apoio de toda a esquerda e do centro também, enfrenta um bolsonarista desses terríveis também lá em Niterói. Então, vamos ficar de olho, reta final da eleição. Eu estou voltando da Argentina, eu queria falar um pouquinho sobre a Argentina, Uruguai, América Latina, e daqui a pouco a gente engata de novo nas eleições brasileiras. Eu passei uma semana na Argentina, fui para participar de um congresso, mas é claro, né, jornalista, fiz contato, conversei com muita gente, conversei com algumas pessoas próximas do peronismo e conversei com muita gente na rua, observei, né? Então, o que eu estou vendo na Argentina? O país governado pelo Milei. A gente fica olhando daqui e fala, o Milei está desmoronando. Não está, viu, gente? Você percebe que ele tem ainda uma certa boa vontade, uma certa benevolência, e não só de eleitores de extrema-direita, não. Gente assim que está muito desgostosa. A palavra que eu mais ouvi lá na Argentina foi cansaço. As pessoas estão cansadas de tantos anos de embates do peronismo contra o antiperonismo, essas disputas todas. E eu falava assim, mas o Milei também, gente, não dá. E aí, algumas pessoas até razoáveis, pessoas que eu via que não eram de direita, falando, mas o Milei ganhou porque a classe política aqui na Argentina errou demais. E aí o povo votou nele. Eu falei, esse aí acho que votou até no Milei, né? Quem estava conversando comigo. E aí você percebia que era gente assim que não era da extrema-direita. É um certo cansaço e, ao mesmo tempo, dizendo assim, o Milei não está trazendo resultados bons, mas temos que esperar um pouco, porque ele não entrou nem há um ano. Então tem uma certa benevolência ainda no ar na Argentina. Eles acham que isso dura até o ano que vem, porque o ano que vem tem eleição para o Congresso lá na Argentina. Agora, o que eu percebi na rua? Eu tive no ano passado na Argentina, a inflação estava explodindo, 40%, 50% ao mês. Só que a economia estava bombando, isso que era curioso, Roberto. Tem preços malucos, em uma semana para outra mudava o preço. Só que os restaurantes cheios, as lojas cheias, etc. Agora, até estranhei, você sai na rua, restaurantes, que é uma instituição, né? Os cafés, restaurantes argentinos, Buenos Aires, mais vazios. Então, a classe média com dificuldade para consumir. As universidades em resistência absoluta contra esse governo terrível do Javier Milei. Eu fui participar de um congresso que era dentro da antiga ESMA. A ESMA era um dos pontos de tortura em Buenos Aires que foi transformado num centro de memória. E o congresso, o seminário que fui participar era dentro desse local, que hoje é administrado pelo Milei. O que ele fez? No dia da abertura do simpósio, mandou avisar que não estava autorizado aconteceu o simpósio dentro daquele local. O pessoal aí organizou o simpósio no prédio das mães da Praça de Maio, das madres da Praça de Maio. E aí conseguimos fazer movimentação nas universidades, toma de escolas, né? Ocupação de escolas, ocupação de universidades, muito agito social e esse clima ainda de que o Milei tem que esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer. Claro que do lado do peronismo, oposição total, e tem uma novidade lá na Argentina, e que daí é preocupante. Uma divisão no peronismo. Cristina Kirchner, que é a grande liderança, né? A Cristina, a grande liderança do peronismo, da oposição, está em disputa, aqui temos a Cristina, né? A Cristina Kirchner está em disputa com o nome da renovação peronista, que é o Axel Kicillof. Quem é o Axel Kicillof? Governador da província de Buenos Aires, que é a maior província, como se fosse São Paulo, né? E lá sempre os peronistas ganham. Ele é governador peronista da província de Buenos Aires. Então, é o cara que tem um cargo mais importante depois do Milei. E ele e a Cristina estão em disputa para ver quem vai comandar o partido peronista. Então, muita gente preocupada com isso também. Aqui no Brasil, a gente vê isso, a gente observa isso na direita, né? O Bolsonaro e o Tarcísio, essa disputa, né? E lá é na oposição peronista. A Cristina e o Axel Kicillof, uma disputa que acontece dentro do campo peronista, da esquerda peronista, digamos assim, né? Agora, eles disputam, é uma disputa para ver quem é que vai liderar. Mas quando o Milei vem a campo, aí o peronismo todo se une. Olha a barbaridade que ele falou justamente sobre essa disputa dentro do peronismo. O Milei falou, então agora é o fim, é o enterro do peronismo. Eu gostaria de enterrar o peronismo. E olha o que ele disse, Milei. Eu gostaria de meter o último prego no caixão do kirchnerismo com a Cristina dentro do caixão. Uau! Gente, é por isso que a manchete do Página 12 é a violência verbal do chefe de Estado. Milei cruzou um limite. Já cruzou vários, mas agora cruzou mais um. A gente conhece isso por parte do Bolsonaro, né? Fuzilar a petralhada. E é muito grave, porque na Argentina houve uma tentativa de assassinar a Cristina Kirchner. Lembram? Colocaram o revólver no rosto dela. E aí vem o presidente e autoriza essa violência com a violência verbal. Eu gostaria de colocar o último
prego no caixão do kirchnerismo com a Cristina dentro do caixão. Foi a fala do Milei. Para a gente ver que tem disputa no peronismo, mas com um adversário desse aqui, o peronismo e os setores mais à esquerda, progressistas, e dentro do peronismo também tem muita gente que não é progressista, é um peronismo sindical mais tradicional e tal, mas acabam se unindo, se unificando contra o Javier Milei. O curioso é ver na Argentina, gente, a expectativa e a esperança que eles têm em relação ao Lula. Eu fui conversar com um jornalista, Juan Manuel Carg, que escreveu esse livro. Olha que interessante. Ele veio várias vezes ao Brasil cobrir as eleições no Brasil e aí escreveu Lula, da cadeia para a presidência, retomando toda a trajetória do Lula. Fui visitar, eles têm uma espécie de ICL lá na Argentina. Eu vou mostrar de novo aqui o livro, está pedindo a produção aqui, ó. É o livro que conta a história do Lula para os argentinos, é um livro escrito em espanhol, claro, né? E ele participa de um canal que chama Futurock, né? Que tem esse nome assim, meio pop e tal, mas é um canal de política, fala um pouco de cultura e é dentro de um estúdio de rádio que transmite no YouTube. Tem uma redação, é parecido com o ICL, né? Aí conheci a turma que faz as transmissões, eles são todos de oposição, mas são críticos também. São de oposição, são mais à esquerda, mas não são, assim, governistas do lado do Axel Kicillof, por exemplo. São críticos também ao peronismo, são jornalistas, né? Mas a esperança, né? Até alguns me disseram, o Lula já está com a vida resolvida, agora ele podia vir ajudar a gente aqui a derrotar o Milei. Eu falei, não se engane, o Lula não está com a vida resolvida, né? O Lula tem muito trabalho lá no Brasil também, mas é a visão que eles têm, o Lula é um estadista, eles têm uma visão assim, até um pouco idealizada do que é o Lula. Pela trajetória, eu entendo, né? Assistindo de longe, um sujeito que foi 2 vezes presidente, ajudou a eleger a Dilma, depois vai para a cadeia, consegue sair da cadeia, lidera uma resistência. Olha, eles têm uma imagem do Lula, um negócio assim impressionante. Tem muitos livros nas livrarias de Buenos Aires sobre o Lula. Então, é um personagem muito importante. Eles acompanham muito mais o Brasil e o Lula do que nós acompanhamos a Argentina. Isso é um fato, tanto na direita quanto na esquerda. Motorista de táxi, que eu via que era mais assim de direita, perguntava, você é Bolsonaro ou é Lula? E sabiam tudo, do Lula, do Bolsonaro e tudo. Muito mais do que o brasileiro médio sabe em relação à Argentina. E do lado dos peronistas e da esquerda, uma admiração muito grande pelo presidente Lula. 2 personagens muito admirados, como a gente também admira, né? O Lula, por ser um estadista, ter conseguido dar essa reviravolta, ocupar o poder, um pragmático, mas um estadista, e o Pepe Mujica, vizinho ali deles, né? O ex-presidente uruguaio, também admiradíssimo, como acontece aqui no Brasil. E eu tive o prazer, gente, de, nessa visita lá em Buenos Aires, conhecer o Fabián Restivo, que é o argentino que fez a biografia do Pepe Mujica, e depois nós vamos acompanhar aqui o documentário. Ele escreveu o livro e fez um documentário, vai passar aqui no ICL. Mas antes disso, eu queria que a gente assistisse a fala do Pepe Mujica. Isso rodou muito, tanto na Argentina como no Brasil, nesse fim de semana. Reta final da campanha eleitoral no Uruguai, que fala bonita, uma espécie de despedida, porque ele falou isso, o Mujica. Ele tem consciência que ele é um homem velho, que está com dificuldade, teve um câncer e foi para o comício. Vamos assistir um trechinho do que falou o Pepe Mujica no encerramento da campanha de esquerda da Frente Ampla lá no Uruguai. Vamos lá, gente. Porque estou al final del partido, absolutamente convencido y consciente. Pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes. Entonces, soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y hoy están ustedes.
Muito bonita a fala. O jeito... Emocionante, né? Não, muito bom. Maravilhosa. Não, e ele tem... São poucos políticos... Né? Tem político que tem, assim, emoção, combatividade, mas o Mujica, ele tem uma certa poesia, né? No jeito de falar, total. Chico e Todo Roberto. O discurso é muito poético, né? É poético. Legitimidade, né? Muito afeto. Muito afeto. Fala. Exatamente, você sente... E ele fala, eu estou aqui abraçando vocês e vocês me abraçando. E fala sobre a morte, né? Porque no mundo ocidental, às vezes, a gente evita falar disso, do fim, da morte. E ele fala, eu sou um velho, estou no fim da partida. Mas vim aqui, porque eu acho importante. E ele fala no final essa frase, que os grandes dirigentes são aqueles que produzem lideranças que os superam. É a fala do Mujica, um homem que passou quase 15 anos encarcerado, boa parte disso numa solitária, sai da cadeia e vai para a democracia, 40 anos de batalha democrática pela esquerda, centro-esquerda, e faz esse belíssimo discurso no encerramento. Olha, o pessoal chorando, né? Assim, as pessoas na plateia, na praça em Montevidéu, chorando. Ele fala, quando os meus braços já não estiverem aqui, haverá milhares de braços que substituirão esses braços que estão partindo, disse o Mujica. Mas estava ali no combate ainda na última hora, né, Chico? Não, esse não arrega, né? Como se diz na história, de forma alguma está aí. Não, e é muito bonita a forma que fala da morte, a consciência, né? Consciência. Momento quase de despedida, e quero falar isso para vocês, ponto. Pois é, ele teve um câncer na garganta, então imagina a dificuldade também para discursar até, né? Você vê que ele discursa sentadinho, no final ele levanta, aqui a gente não tem o trecho final do discurso. No final, quando tem muitos aplausos, ele levanta e fica um pouquinho ali de pé. Domingo, eleição no Uruguai. O favorito para ganhar é Yamandu Orsi, que é o candidato do Mujica, não do Mujica, o candidato da Frente Ampla, ou do Frente Amplio, como eles dizem, que é o partido de esquerda que junta socialista, comunista, social-democrata, tupamaros, né, que são os antigos tupamaros, a turma do Mujica, né? Então, Frente Ampla, olha, nas pesquisas, o Yamandu Orsi, que é esse aqui que está na tela, tem 43%, 44%, tem uma chance de ganhar no primeiro turno. Eles acreditam que pode até ganhar no primeiro turno. As candidaturas de direita vêm ali com 20 e poucos pontos. Então, a Frente Ampla, se não ganhar no primeiro turno, vai com muita força para talvez voltar ao poder com o Yamandu Orsi, candidato apoiado pelo Pepe Mujica. E aí, gente, aí o ICL tem uma novidade aqui, né? Nós vamos passar uma super entrevista, um documentário entrevista gravado por um jornalista argentino, o Fabián Restivo, e que vai passar em primeiríssima mão aqui no ICL. Conversas com Pepe Mujica. É a estreia mundial do documentário. O Fabián Restivo, Chico e Roberto, eu tive o prazer de encontrar agora na Argentina, nessa minha visita a Buenos Aires, por acaso. Eu falei com um amigo de um amigo, falou, você não quer falar com o Fabián? Ele está fazendo um trabalho lá. Aí eu fui na casa dele, me recebeu, ele tem a fotografia do Che Guevara pendurada na parede, fotógrafo, jornalista, andou por várias partes do mundo, conhece muito bem o Brasil, sabe muito sobre o Brasil e foi principal assessor de comunicação, sabe de quem? Do Evo Morales. Ele teve que sair fugido da Bolívia quando teve o golpe lá na Bolívia em 2019. Ele e a então esposa dele, que era também ministra do Evo, saíram correndo de La Paz quando houve o golpe. E agora ele tem um livro, né, de entrevistas com o Pepe Mujica, aliás, traduzido pelo Rogério Tomás, nosso colega brasileiro, o Rogério Tomás, e o livro deu origem ao documentário, que você vai assistir com exclusividade. Podemos colocar de novo aqui a chamada para o documentário no ICL? Aqui, ó, quinta-feira, dia 31 de outubro, portanto, na próxima semana, às 8 horas da noite, você tem o lançamento oficial do livro no Brasil e o Conversas com Pepe Mujica. O Fabián Restivo vai estar aqui, esse com quem eu conversei lá em Buenos Aires. Muitas histórias, passou dias e dias e dias gravando essas entrevistas com o Pepe Mujica, que foram transformadas num livro e nesse documentário, que é também uma espécie de uma despedida, assim, do Pepe Mujica, da política. Não quer dizer que ele não possa viver mais alguns anos, né? Tem 80 e tantos, né? Mas é uma espécie de despedida, né? Assim, é o que ele deixa para os jovens do futuro, né? As conversas com o Pepe Mujica, e você vai assistir aqui no ICL. Reserve o seu ingresso grátis para assistir o documentário, as conversas com o Pepe Mujica e depois um papo com o próprio Fabián Restivo, que é um personagem excepcional. Jornalista, fala bem português, morou no Brasil e conhece muita história da esquerda latino-americana. Uruguai, Argentina, Bolívia, Brasil, México. Olha, já rodou por boa parte da América Latina. É o convite que eu deixo
vale a pena demais, né? Depois de ver esse discurso ainda do Mujica e pensar que a gente vai ter o privilégio aqui no ICL de assistir um material que foi preparado e vai ser lançado em primeiro lugar aqui no Brasil. Ele falou, olha, tentei lançar em várias partes do mundo onde que houve mais agilidade no Brasil. Para tanto o livro quanto o documentário. E no caso do documentário, méritos da equipe aqui do ICL, que prontamente, vamos lá, editar, colocar as legendas, trazer o Fabian, que é o autor, para conversar. Vai ser o primeiro lançamento desse documentário aqui no ICL para o público brasileiro. Legal, né? Acho que é uma notícia bacana, uma inspiração para as novas gerações, no momento em que a gente precisa de muita inspiração, e o Pepe Mujica traz essa inspiração para todos nós. Porque nós temos que enfrentar uma direita extremada. Olha o caso de Fortaleza. Voltamos, saímos do Mujica, que pena. Saímos do Mujica e voltamos para os combates. Choque de realidade. Choque de realidade. Voltamos para o choque de realidade em Fortaleza. Evandro Leitão, do PT, e o André Fernandes, do PL, bolsonarista, horroroso. 43-43 na última pesquisa Quest. Estão empatadíssimos. 43-43. E olha o que circulou esse fim de semana, o André Fernandes em relação às mulheres. Você viu isso, Roberta? Vamos passar um trechinho aqui, o candidato bolsonarista. Horror. Um horror. Vamos ver um trechinho, depois a gente comenta. Depois puxaram e começaram a falar de outra questão, que foi sobre feminicídio. Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia. Tá, dane-se. E quantos homens morrem por dia? Caramba, é um quase lixo, né? Eu ia dizer, mas... Tantas mulheres... Podemos passar de novo sem a tarja, porque eu queria que vocês vissem o que tem na camisa dele aqui, ó. Olha ali. A carinha do Bolsonaro. Ele é um filhote de bolsonarismo, é isso? Honestamente, não me surpreende, né, Rodrigo? Não me surpreende. É um bolsonarista daqueles, raiz, né? Autêntico. Com todos os equipamentos do bolsonarismo, né? Morre muita mulher? Tá, dane-se. E aí ele diz também morre muito homem. Sabe esse argumento que eles usam? Chulo, né? Chulo. Mas quem ele se inspira diz que só teve filha mulher porque deu uma fraquejada. Não vai esperar nada. A matriz aí da inspiração é realmente horror, né? A única coisa boa é que as mulheres nas pesquisas estão dando troco para ele. Porque se depender só do voto dos homens, ele ia ser eleito, viu? Quando a gente pega a pesquisa Quest e separa por gênero, vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Aqui, essa aqui é a pesquisa tal, né? André Fernandes está com 43, Evandro Leitão 43, um empate absoluto, PL contra PT. Quando separa para os segmentos, os gêneros, homem e mulher, vamos lá. Vamos ver como é que votam as mulheres. O voto feminino, o Evandro Leitão abre 11 pontos, 48-37. 48-37. Agora vai para o voto masculino, para vocês verem só uma coisa. 50-37. Meu Deus do céu. Então, inverte. Então, os homens acham que é isso aí mesmo. É uma espécie de vingança, entre aspas, porque estão se vingando do quê? Na verdade, não é vingança, é recalque. É o recalque vindo à tona, né, Roberta? Em plena terra da Maria da Penha, né? Que é o Ceará, você ouve da boca de um irresponsável desse esse tipo de coisa, né? Então, muito olho nessa eleição. Os meus amigos lá de Fortaleza me escreveram. Eu falei, estou viajando, estou de férias. Vocês precisam ajudar, o Brasil precisa olhar mais para cá, é uma batalha fundamental. Nós estamos olhando, né? E estamos de olho e, no que depender da gente, tem que impedir esse André Fernandes de ganhar lá em Fortaleza de qualquer maneira. É isso. Muito bem. Bacana, Rodrigo. Obrigada. Vamos vir para São Paulo, porque acabou de sair uma pesquisa Atlas Intel para a Prefeitura aqui de Sampa. Ricardo Nunes continua na frente, mas o cenário é um pouquinho menos vantajoso do que em outras pesquisas. Vamos dar uma olhadinha aí nos números. Aí, ó. Temos aí nessa pesquisa, então, olha, Ricardo Nunes com 54,8% e Guilherme Boulos com 42,2%. Cenário um pouquinho menos vantajoso só, né? Mas são 13 pontos, né? Acho que nos votos válidos deve estar dando 15 pontos de diferença ali. Se você tirar os brancos e nulos, quase 15, né? É a vantagem, na verdade, Chico. Lembra quando abriu aqui o segundo turno, eu falei, olha, eu espero uma diferença no mínimo de 10 pontos em favor do Ricardo Nunes no começo do segundo turno. Aí houve o episódio da chuva, ali foi um momento em que parecia que podia virar alguma coisa, mas está um voto, me parece, bastante consolidado. O Boulos vai lutar até o fim e tem que lutar até o fim. E está fazendo uma bela campanha, eu acho. Bela campanha. Cresceu como candidato, está mais maduro do que na anterior. Está fazendo uma campanha de gente grande, como está indo ao limite do que dá para fazer, né? Sim. Até a crítica que se fazia, que estava muito leve, só coraçãozinho, ele deu uma politizada nos últimos dias.
Está uma campanha politizada. Hoje, ele lança uma carta ao povo de São Paulo, um pouco semelhante àquela carta aos brasileiros do Lula 2002. Ele decide passar essa última semana toda na rua, numa van, dormindo em casa de moradores. Cada dia, são 4 dias, cada dia numa zona da cidade. Ele politizou, ele discutiu a cidade, ele apresentou todas as denúncias que mostram as picaretagens dos negócios, do enriquecimento do Ricardo Nunes, mas enfrenta um anti-esquerdismo, um antipetismo também muito alto na cidade de São Paulo. Você não vê nenhum voto passional que diga assim, eu vou votar no Ricardo Nunes com muito amor, esse é meu candidato. Nada disso. É um voto porque não quer votar na esquerda. Voto contra o PT. Voto contra o PT, é um voto anti, né? Não é um voto com nenhum apreço pelo Ricardo Nunes. Pelo candidato. Com nenhum tesão, vamos dizer a palavra certa, porque realmente não tem. É uma prefeitura caótica, não apresentou trabalho nenhum, na saúde falta remédio, para qualquer área que você for, é uma prefeitura com negócios suspeitos e sem entregas. Fora essas obras de última hora, que é asfalto, que parece aquela obra de prefeito do interior desesperado. E não passa disso, é um prefeito pequeno, mas temos uma cidade muito conservadora que prefere ficar no escuro, né, do que dar um voto de confiança no Ricardo Nunes. Dá uma chance para o novo, para o diferente, exatamente, né? Uma chance. Circulou, Roberto, uma frase na semana passada, Rodrigo, você estava de férias, que é muito representativa. O Rogério Jordão, nosso, aqui da nossa equipe do ICL2, ouviu num quilo aqui, ouvi no Uber, depois eu ouvi no porteiro, foi uma frase que circulou para rebater o apagão, que era assim, prefiro minha casa no escuro do que minha casa tomada pelo bolo. Olha só. Então, é forte. Gente, é muito difícil. Veja uma frase que sintetiza. Prefiro ficar na minha casa apagada o tempo inteiro. Ou seja, o tipo de eleitor que até culpa o Ricardo Nunes. Mas ele acha, por razão, assim como acha que o comunismo tomou conta do Brasil, ele acha que o Boulos vai tomar a casa dele. Aí não tem, como é que vai lutar contra uma coisa dessa? É história antiga, né? No Brasil, nas campanhas eleitorais no muito. Brasil, desde o Collor contra o Lula. Aliás, eu estava lembrando, quando o Jânio concorre contra o Fernando Henrique, eu sou velho nessa história aqui. Jânio contra o Fernando Henrique e o Suplicy em 85. Já falavam isso. O Fernando Henrique era o comunismo. Olha, o Fernando Henrique era comunista, né? Uau! O Jânio dizia, não vote em comunista, ateu e maconheiro. Tinha os panfletos. Uma cruz, assim, em cima da cara do Fernando Henrique. Então, esse anticomunismo, anti-esquerdismo é uma ferramenta da direita quando não sabe para que recorrer. Mais uma vez, está fazendo efeito. A esquerda ganhou em São Paulo algumas vezes em momentos muito especiais, né? Com a Erundina naquela arrancada, com a Marta no desgaste do malufismo, né? E depois com o Haddad no auge do Lula em 2012, que foi assim um momento em que a economia estava bombando. Agora está um momento mais difícil de confronto. Pois é. Falta uma semana e Guilherme Boulos vai pro tudo ou nada, né? Nesta última chance. E decidiu até dormir na casa de eleitores. Como o Chico adiantou, hoje num púlpito, né, montado em frente à sede da prefeitura, Boulos leu uma carta ao povo de São Paulo, num gesto bem parecido com a carta ao povo brasileiro de Lula em 2002. No texto, Boulos disse que a periferia fez gestos aos pequenos empreendedores, como manicures, motoboys e motoristas de aplicativos. Vamos ver um trechinho. Muitas vezes, nós, da esquerda, deixamos de falar com tanta gente que também batalha, sofre o dia a dia das periferias e que buscou encontrar sua própria forma de ganhar a vida. A periferia mudou. Você, mulher, que foi abrir seu salão, vender salgados na garagem de casa ou na porta do metrô, sabe disso. Você, jovem, que financiou uma moto e foi trabalhar sem parar e sem nenhuma proteção, sabe disso. Você que pega um carro e dirige a cidade toda como motorista de aplicativo, sabe disso. Muitas vezes, nós deixamos de falar com vocês. Eu quero aqui
assumi um compromisso com cada um de vocês. A Prefeitura de São Paulo vai reconhecer seu esforço e te oferecer oportunidades. Não só aparecer para cobrar boleto. Interessante, né? Essa fala ao setor de serviços, né? Porque a gente tem que considerar e entender que hoje em dia quem tem CLT não é mais a quantidade de gente que tínhamos antigamente, aos quais a esquerda se direcionava muito bem. Né? Nós temos motoristas de aplicativos, temos entregadores, temos manicures, a periferia pulsa em serviços. Muito importante essa fala e esse direcionamento do Boulos. Ele reconhece, aí mudou o perfil da periferia, mudou o perfil do trabalhador de São Paulo. Quer dizer, das maiores cidades do Brasil inteiro. É muito mais calcado no serviço do que no velho chão de fábrica dos operários. Não basta mais você ir para frente de uma fábrica e falar com o que restou do trabalhador do operariado. Você tem que entrar no Uber, você tem que falar com a dona do salão da periferia. É outro trabalhador. E a esquerda pecou muito nos últimos tempos em não saber dialogar com esse novo trabalhador. Ficou muito... E com a razão histórica de cobrar contra a precariedade, cobrar pela reforma do vampiro Temer, que acabou com a consistência dos bons empregos no Brasil, ficou nessa cobrança histórica e esqueceu da realidade que está ali, está na esquina. Quem montou um salão quer ser contemplado no discurso político. E essa pessoa ela não está com paciência para ouvir que é uma questão histórica, que foi o Temer que desmantelou geral quando fez a reforma trabalhista. Ela quer ouvir um discurso para a realidade dela, que é ali de um salão na esquina de São Mateus ou de Pirituba, entendeu? Esse reconhecimento nessa carta é muito importante para isso. Agora, é um povo que é empreendedor, que está apostando nessa realidade, até porque não tem outra. Não tem outra, né? Exatamente. Até porque não tem outra, mas que precisa do serviço público. Quer dizer, é um empresário, um pequeno, um micro empresário, um MEI às vezes, né? Que às vezes não tem nenhum funcionário, é sozinho, uma mulher que é dona de um cabeleireiro, um sujeito que tem uma birosca, um botequim, um pequeno restaurante, às vezes tem 2, 3 funcionários. Agora, ele precisa do serviço público, porque não é a classe média tradicional dos bairros da Zona Oeste, da Zona Sul, que tem a visão liberal e que tem plano de saúde, filho na escola particular, não. É uma mistura. Por isso que é difícil encontrar, né, Roberto? Você faz a defesa do serviço público, de um lado, e de outro lado dialoga com essa realidade. E agora, está vindo no segundo turno. Tudo bem, é a maneira que deu para chegar nesse público, que é muito o público do Marçal. É muita turma que votou no Marçal. Total. Agora, eu achei um discurso bem feito, achei um discurso importante, bem feito. Não sei se vai conseguir, porque você não muda a imagem do Boulos assim tão rápido, né? Mas é importante até com uma sinalização para o futuro da esquerda. Ele aponta um caminho aqui, que acho que daqui para frente isso tem que ser no começo da campanha, não no final. Claro. Ele fez aquele debate lá no Centrão, na frente do Teatro Municipal, porque o Nunes não queria debater. Aquilo, acho que foi um gesto que vai ficar também como um bom legado para a esquerda pensar, debater na rua com as pessoas. E essa semana de plantão permanente nas ruas de São Paulo, para conversar. Ele é muito bom nessa hora Tem vários vídeos de enfrentamento, quando o eleitor chega todo meio ali ressabiado, que não é o eleitor dele, que pode ser o eleitor do Pablo Marçal, e chega e diz, não, mas não voto em você porque você é invasor. Ele é muito bom no contraponto de responder na hora e tentar mostrar que não é essa caricatura que a extrema-direita fica tentando pregar nele. Então, essa semana ele vai ter essa oportunidade, né? Se vai ganhar a eleição ou não, mas não tem que parar, a esquerda não pode parar nunca, tem que estar até repensando para a próxima eleição. Atualizando, né, Chico? Eu acho que é sobre isso que a gente está falando aqui. Políticas públicas realmente são necessárias, não só para o CLT, mas também para o setor de serviços. Não dá, né? A gente entende que as políticas precisam chegar dentro dessa nova realidade. Agora, Boulos vai dormir na casa de eleitores, né? Mas se programou para retornar à casa dele apenas no fim de semana, porque vai se dedicar ao vira-vira. Bora virar voto. Eu tomei uma decisão. Hoje de manhã, saindo de casa lá no Campo Limpo, arrumei minha mochila e
a partir desse momento, eu só vou voltar para casa no final dessa semana. Vou rodar essa cidade, em cada região, conversando com as pessoas de cada área, que trabalham com o que for. Pessoas que, inclusive, várias delas já toparam de receber nas suas casas. Vou dormir na casa dessas pessoas. Vou dialogar com essas pessoas. Vou virar voto 24 horas por dia, daqui até se abrirem as urnas. É isso. Essa semana, muita coisa vai acontecer. É a última semana. E quem chega agora para conversar com a gente, diretamente de Brasília, para comentar as eleições aqui em São Paulo, é ela, Heloísa Vilela. Boa noite para você, querida. Já vou lançar logo a pergunta. O que você achou dessa reta final da campanha, esse sprint final aqui da campanha de Boulos, hein? Boa noite, querida. Boa noite, Rodrigo de volta. Boa noite, meu querido Chico Sá. Boa noite. Olha, eu acho que foi duas coisas que eu gostaria de destacar. Uma é como o Chico disse, aquela ideia que ele teve, vou debater com o povo, já que o Nunes não apareceu no debate, eu vou para o debate com o povo. Achei uma ideia excelente, a pena que veio só no finzinho dessa reta final de campanha. Teria sido genial se ele tivesse feito debates com o povo ao longo de toda a campanha. E ele aprofundar esse discurso que ele fez hoje, porque acho super importante ele mostrar para o eleitorado que ele entende qual é a nova realidade, mas também da gente ouvir quais são as propostas que ele tem para essa nova realidade. Como tratar da situação, porque é uma ideia, tem dois problemas dificílimos de resolver. Um deles é o fato de que muitas pessoas que hoje estão fazendo esse tipo de trabalho, elas acreditam que elas são empreendedoras e que estão gerindo o próprio negócio. Elas não se entendem como totalmente precarizadas, sem direitos trabalhistas, né, como deveriam ter. E isso foi um problema seríssimo que o governo federal enfrentou quando começou a discutir uma proposta para tentar regulamentar a situação dos motoristas de Uber, por exemplo. Eles diziam que não queriam, que eles queriam ser empresários, como eles são até aqui, donos do próprio tempo. Bom, donos do tempo do sono, da comida e de tudo que acaba indo para o trabalho, né? Então, assim, é uma conversa bastante difícil, mas muito necessária e que eu ainda não sei muito bem o que a esquerda consegue propor para toda essa população. Pois é. Você teve um projeto lançado, já está valendo, pelo ministro Márcio França e o Lula, sexta-feira passada, que é totalmente voltado para esse público. Acredita, né? O Acredita, que é linhas de crédito ali, microcrédito, para quem tem salão, para quem tem um pequeno negócio, uma marcenaria, uma oficina mecânica, uma oficina de consertar bicicleta. Para esse pequeno comerciante ou empreendedor, como se chama agora, que quer tocar seu negócio. Aí entra o que você falou, Rodrigo. Precisa do Estado. Não é assim, eu sou e agora vou me filiar à Fiesp e vou viver... Eu sou empresário. Não é isso, é outra história. A gente trouxe outro dia aqui a fala do Márcio França, que é o ministro que cuida dessa área. Inclusive, esteve com a gente no evento do empreendedorismo, né? Teve com a turma do ICL. E ele é que está gerindo esse programa, que eu acredito. E o principal foco desse programa é uma linha de crédito especial, Heloísa, para quem fatura até 360 mil por ano. Por isso que chama Crédito 360. Então, qual que é a ideia? O pequeno comerciante, o dono de uma padaria na periferia e tal... Ele não sabe, ele não vai no banco, ele não tem os caminhos, ele não conhece o gerente, não é o cara da Faria Lima, não é o dono de uma empresa de médio porte que pega o telefone e fala com o gerente, né? E ele acha até que se ele for, aí vou no Banco do Brasil, vão até querer que eu pague um imposto aí, que vão achar que eu estou devendo alguma coisa. Então, o que o governo está fazendo? Uma linha especial para essa turma, para trazer para dentro do sistema de crédito, né? E isso acho que é muito importante, é uma forma de dialogar na prática. No passado, o BNDES lançou, né, nos governos passados de Lula, o cartão BNDES também era uma forma de dialogar, desburocratizar esse contato
com o sistema bancário oferecendo crédito. Então, é um caminho. O outro caminho é esse diálogo que o Boulos fez aí nessa fala hoje no centro de São Paulo. E olha, gente, falando em reta final do segundo turno, pelo visto, o presidente Lula deve ficar de fora, né, desse esforço final de campanha. Ele é um cabo eleitoral fortíssimo e importante, né, onde a esquerda disputa o segundo turno, como em São Paulo, Natal e Fortaleza, onde os candidatos do PT estão empatados com os candidatos da direita. No sábado, Lula sofreu um acidente doméstico. Levou uma queda quando estava no banheiro do Palácio da Alvorada. Ele feriu a parte de trás da cabeça, foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, inclusive, e levou 5 pontos. Os médicos recomendaram relativo repouso. E aí, pelo visto, Lula deve ficar de molho. Hoje, o presidente divulgou uma foto sua no Palácio da Alvorada, ao lado do assessor especial Celso Amorim e do ministro Alexandre Padilha. Olha a postagem aí, ó. O Lula tá com uma camisa... O Lula tá Ô, Elô, uma camisa de quem... Sabe aquela camisa que você usa para ficar em casa? Assim, tipo um moletom, né? Total. Totalmente. Ele está em casa, poxa. Está em casa. O Alvorada não deixa de ser a casa dele. Mas é curioso que vem o Padilha, o Amorim, estão tratando... Com o Amorim, certamente, tá tratando do tema dos BRICS, né? De como é que o Brasil vai se comportar, porque ele vai participar. Daqui a pouco a Heloísa vai falar mais sobre isso. Vai participar por videoconferência, né? E agora, o interessante, acho que nós vamos mostrar também, o Lula conversou com o candidato a prefeito do PT na Bahia, em Camaçari, e aí falou sobre o acidente, Heloísa. Foi a primeira vez que ele falou sobre isso. Eu não sei se a gente tem já separado aqui a fala do presidente Lula. O candidato a prefeito de Camaçari liga para pedir apoio e tal, e o Lula acaba soltando, né? Acaba falando sobre o acidente dentro do banheiro do Palácio da Alvorada. Foi a primeira vez que ele falou e reconheceu que foi uma queda, uma batida até grave. Vamos ouvir. Eu quero saber, o senhor, como é que está a sua saúde? Está bem? Estou bem, eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou, sabe, nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? É verdade, é verdade. Então eu estou aguardando porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns 3, 4 dias para ele saber qual foi o estrago que fez da batida. Sim. Mas vai dar tudo certo, o senhor é abençoado. Se Deus quiser. Que Deus a proteja, viu? Estamos rosando aqui. Eu preciso sobreviver para ir na sua posse. Muito obrigado, meu presidente. Vai sim, vai estar aqui com a gente. Tá bom? Valeu, Lula. Abraço, irmão. Que Deus abençoe, muito obrigado. Muito honrado falar com o senhor. Um abraço forte. E tinha um galo cantando atrás, que não parava. De jeito o galo nenhum, né? cantando, deu um colorido aí bonito para a conversa. Mas o Lula fala para o candidato, sabem que na saída... Vocês sabem que na saída desse encontro, o Padilha só falou sobre a saída do Lula e todo mundo só perguntou sobre a saúde do Lula. E ele explicou tudo, e o que vai acontecer agora, e como os médicos têm que acompanhar para essa hemorragia no cérebro diminuir e não aumentar. Por isso que ele não podia andar de avião, ainda mais numa viagem longa, etc. Só deu saúde do Lula na conversa com o Padilha hoje. Agora, esse banheiro tem problema, porque o Bolsonaro já caiu nesse mesmo banheiro. Em 2019, o Bolsonaro caiu, foi para o hospital militar, fez aquele circo dele, porque o Bolsonaro explora. Ele fez todo aquele circo, a foto na cama, mas o Bolsonaro também já caiu nesse mesmo banheiro. Pô, tem que botar um chão melhor. Tem que tirar a casca de banana de dentro do banheiro, melhorar Chico. esse piso aí desse banheiro. Se bem que Lula disse que caiu do banquinho, estava sentado num banquinho, um tamborete, uma coisa lá, e caiu. O Bolsonaro foi caminhando mesmo no banheiro, nesse mesmo banheiro da Alvorada, se estendeu no chão e correu para o hospital militar, em 2019. Então o banheiro traiçoeiro, esse banheiro da Alvorada. E o Lula fala... traiçoeiro numa hora horrível, né? Numa hora horrível, de reta final de várias campanhas de segundo turno que são essenciais na visão do governo, como essa de Fortaleza e como eles estão apostando todas as fichas em Natal também, na Natália Bonavides, que vem crescendo, que está com chance. Elô, você até destacava aqui no nosso grupo, né, interno de jornalismo, pesquisa hoje mostrou a Natália Bonavides passando pela primeira vez em Natal, é isso? Pois é, tem 2 pesquisas e um instituto chamado SETA, se não me engano, Instituto SETA e Instituto Ranking,
E eles dois deram pela primeira... Eu não sei, assim, a idoneidade desses dois institutos, mas eles dois nunca tinham dado a Natália como primeira colocada na pesquisa. E hoje os dois colocaram a Natália na frente. O segundo Instituto SETA, dos votos válidos, ela teria hoje 41%, e o Paulinho Freire, que é do União, teria 39,6%. Então, é uma vantagem significativa para quem estava atrás nas pesquisas. Eu conversei com a candidata hoje, ela me disse assim, me destacou algumas coisas importantes. Primeiro, que vários apoiadores o candidato que ficou em terceiro lugar, que não apoiou ninguém, vários deles estão vindo para a campanha dela por causa dos ataques sujos, da baixaria da outra campanha, etc. Na semana passada também, na quarta-feira, ela teve a presença do presidente Lula lá, aquele comício em que ele pulou que nem pipoca no palco, junto com ela e junto com a governadora Fátima Bezerra. Então foi assim, um comício gigantesco e que repercutiu muito, claro, deu muito corte na internet, muita gente viu. E isso ela acha que também impulsionou, mas ela destacou mais do que nada o fato da campanha ser uma campanha muito, como ela diz, pé no chão, que está na rua, que está indo a todo lugar. E que isso é o que impulsionou. Ela não destaca as mídias sociais, por exemplo. Agora, o campeão de mídia social, né, na área progressista, que é o João Campos, vai essa semana Natal participar da campanha da Natália também. Então, ela está recebendo bastante apoio importante. O candidato do PT, o Leitão, lá de Fortaleza, também contou com o apoio do João Campos nessa semana que passou. Então, ele está trabalhando pelos candidatos da frente progressista, né, digamos assim. Então, para a gente ficar de olho, né, Roberta? Importante. Chico, Natal, Fortaleza, Camaçari, na Bahia, aqui em São Paulo, Diadema, que é uma terra que já foi cidade administrada muitas vezes pelo PT, o Felipe, atual prefeito do PT, Mauá, que é uma cidade também do cordão, antigo cordão industrial aqui do ABC, né? Cidade importante, Niterói. Olinda, o Chico sempre destaca, né, Chico? Olinda. Olinda é a capital histórica de Pernambuco, é tão importante quanto o Recife. Então, Olinda com o Vinícius Castelo, que é um novo quadro interessantíssimo da esquerda no Brasil. É a campanha mais animada, porque tem feito assim uma campanha com muita festa na cidade de Olinda, mas é um quadro novo, assim, da periferia de Olinda, não é alguém ali de classe média do centro histórico, é alguém dos conjuntos populares, alguém que vem, atual vereador de Olinda, um nome para a esquerda prestar atenção daqui por diante. Bacana a gente ver o sangue novo da política se destacando também, né? Principalmente falando da esquerda, que é uma dificuldade que a gente tem de emplacar. Sim, o caso de Natal o de Olinda também. O Fortaleza, o Evandro Leitão é um deputado. Um quadro mais tradicional. O nome mais tradicional da política do Ceará. Mas os dois, Natal, a Natália é deputada agora, mas é jovem, né? Da nova força de esquerda do Nordeste. É uma pena mesmo, como a Ilô falou, que o Lula não tenha podido fazer esse esforço final. Vamos ver, porque ele disse que ele tem que ficar 72 horas e tirar uma outra radiografia, enfim, fazer uma ressonância, não é mais radiografia, fazer um exame, uma ressonância, para saber lá para quarta-feira talvez ele esteja liberado. Aí vamos ver se ele pode viajar. Você dizia, né, Roberta, que viagens mais curtas ele até pode fazer. Eu vi o médico dele dando entrevista à Globo News, dizendo que viagens mais curtas talvez sim, viagens mais longas seriam arriscado, apesar de que tem que esperar 72 horas e aí tudo pode talvez mudar. Quinta, sexta, sábado, o Lula possa entrar em algumas dessas campanhas. Agora, ele vai escolher a maluquice é assim, o esgoto da rede social da extrema-direita. Assim, dessa vez não foi disfarçado, é desejando a morte mesmo de forma aberta, desejando a morte do Lula. Assim, de uma forma, não é mais aquela coisa que já foi um dia um pouco dissimulada e irônica ou meme, não. Agora, desejando, o tal do cidadão de bem, o tal do cidadão cristão, que eu não sei por que uma pessoa dessa é cristã, se ela está desejando a morte do presidente da República. Pois é. Ou de qualquer pessoa, né? Ou de qualquer pessoa. O pessoal
O pessoal da campanha da Natália é bem afiadinho, né? Então eles saíram já ontem com uma lista de 13 motivos para um cristão votar na Natália Bonavides. E vão dando trechos da Bíblia e falando, tipo, não matarás, não roubarás, e por aí vai, explicando por que os valores que ela defende tem muito mais a ver com os valores básicos da ética, né? Que alguns trechos da Bíblia falam, né? E que não são os outros lá, porque ela foi vítima de esse mesmo tipo de discurso, Chico, de pessoas perguntando assim, pô, será que tem alguém que tem uma boa pontaria aí nessa cidade de Natal para matar logo essa mulher? Assim, daí para baixo, uma coisa horrorosa. Baixaria pesada. Além da violência política de gênero, né? Pelo fato dela ser mulher, enfim. Aqui no começo São do programa, várias camadas. No começo do programa eu mostrei, Heloísa, que hoje o Milei fez uma declaração lá na Argentina, dizendo que ele gostaria de botar o último prego no caixão do kirchnerismo com a Cristina dentro do caixão. Foi a frase do presidente Milei. Falou, assim, os jornais estão dizendo, ele cruzou todas as fronteiras, se faltava ainda cruzar alguma. Como o Bolsonaro, aquela vez que falou, vamos fuzilar a petralhada, pegou um tripé como se fosse o fuzil. Então, é a violência verbal que precede, geralmente, a violência física. Mas vamos torcer para que uma parte dessas lideranças renovadoras consiga dar essa arrancada até o domingo. Você vê, o Lula, à distância, gravou esse áudio com o candidato em Camaçari, né? Ele pode fazer gravações, usar a tecnologia, gravar com os candidatos à distância, e isso rodar pode ter um efeito bastante importante também. Sim, pensar numa nova estratégia, né? A partir dessa nova realidade. E olha, não é só na reta... Com certeza ele deve fazer isso. Vai lá, Elô. Ele deve fazer isso com o candidato de Fortaleza, porque é uma eleição que eles querem ganhar desesperadamente. Ele chama o candidato PL de miniboso, né? Pra vocês terem uma ideia, chama... Então, assim, é fundamental. E ele tem eu estava vendo uma comparação do engajamento dele nas mídias sociais comparado com o engajamento do candidato PT. É, assim, anos-luz de distância, apesar do investimento todo que o partido está fazendo para ter mais alcance na internet. Pois é. E olha, não é só na reta final do segundo turno que Lula deve ficar de fora, se ele não for liberado, né, por causa do acidente doméstico. O presidente Lula cancelou a sua ida a uma reunião importante do BRICS, grupo que reúne Rússia, Brasil, Índia, China e também África do Sul. A reunião começa em Kazan, na Rússia, e é a primeira com a participação dos novos membros do bloco. Eu estou falando do Egito, do Irã, Emirados Árabes Unidos e também da Etiópia. Segundo alguns comentaristas e colunistas, como Jamil Chad e também a Daniela Lima, Lula sinalizou que é contra a entrada da Venezuela no BRICS. Heloísa Vilela. É verdade. Eu acabei de falar com uma pessoa que está lá, um analista que está lá agora há pouco. Ele me disse, tudo indica que essa vai ser a posição do Brasil mesmo, de vetar a entrada da Venezuela. São 30 países que querem entrar como membros associados do BRICS, né? Eles não têm poder de voto, nem de veto, mas somente 30 candidaturas serão analisadas. A Venezuela é uma delas e, aparentemente, o Brasil vai votar contra, vai dizer que não quer, vai vetar essa ideia. Agora, você veja como são as coisas, né? O governo brasileiro achou melhor deixar para negociar as decisões dessa reunião do BRICS na hora da cúpula, porque sempre acredita muito no poder de convencimento, de negociação do presidente Lula. Mesma coisa a África do Sul, que também tem um presidente que tem uma história no sindicalismo, então acharam que seria melhor, em vez de... Essas reuniões, elas sempre negociam tudo antes e chega lá na hora é só assinar, né? E eles acharam, não, deixa o Lula chegar lá para negociar, e agora o Lula não vai. E por videoconferência você não faz isso, não adianta que você não faz isso, né? Então, era uma decisão que poderia já estar acertada, é só assinar lá agora, e não vai ter essa negociação, né? Então, vai ser uma situação meio ruim e muito incômodo, eu acho, para dizer o mínimo, o Brasil vetar a possível entrada da Venezuela, né? Muito ruim, você pode até não estar muito satisfeito com o governo atual da Venezuela, mas a Venezuela não vai ser eternamente presidida por um único presidente. Como é que fica essa relação depois, né? Não, então, eu acho bem ruim
esse encaminhamento, sabe? Porque fica assim, eu fico olhando, qual seria o motivo oficial? Ah, Venezuela, essa questão da eleição, que não teve transparência. Mas, gente, fazem parte dos BRICS. A China faz parte dos BRICS agora. O Irã faz parte dos BRICS. O Egito são democracias Arábia no sistema... Não, Emirados Árabes. Emirados Árabes. São democracias, assim, na linha ocidental? Não são. Não são. Por esse critério, não faz sentido. E do ponto de vista geopolítico, é interessante você botar mais gente da América Latina, porque já é um país mais alinhado com a Rússia e com a China, né? O Brasil dá a impressão de que, ao agir assim, Heloísa, está agindo meio como uma superpotência defendendo os interesses, talvez, dos Estados Unidos. Eu acho ruim. Você tocou num ponto essencial aqui hoje. Eu tomei um susto, Rodrigo. Te confesso que eu tomei um susto quando eu li numa matéria sobre essa situação toda hoje, uma frase que dizia assim, que o Brasil quer ter um peso maior dentro do BRICS quando se tratar da decisão a respeito de países da América Latina que queiram entrar. Como assim? Você está dizendo que é o seu quintal? Eu fiquei chocada, honestamente eu fiquei chocada. Se for exatamente... Eu não confirmei com nenhum diplomata que é exatamente isso que está acontecendo, mas se for... É uma decepção gigantesca de falar. Vamos aguardar, vamos ver, porque pode ser que, assim, em meio às negociações, o Brasil está em uma posição mais cautelosa, que eu acho. Pode até não defender efusivamente a entrada da Venezuela e tal, mas vetar, eu acho que seria muito grave, eu acho que seria gravíssimo aqui para as relações históricas do Brasil com a Venezuela. Se o critério for democracia, a democracia convencional da urna, assim, não... Aí... As regras precisam ser mais claras, né? Porque os outros também não fizeram eleição. Pois é. Então, fica parecendo... Ou é porque é com quem eu não estou me dando muito bem hoje em dia. Isso também não vale, né? Não dá. E como você falou, Elo, Não dá. no sentido diplomático, não se está negociando apenas com Maduro, está se negociando com a Venezuela. Sim. Numa perspectiva de amanhã, depois mudar, né? E a Venezuela está no BRICS. E vamos lembrar que a Venezuela, no governo Bolsonaro, mandou oxigênio aqui para o Brasil. Não é? Quando o Brasil precisou ali. Para Manaus. Para Manaus. Então, a Venezuela, tão criticada. Porque é isso, nós somos um parceiro, é um país que está próximo. Petróleo, a gente tem relações, compra petróleo, vende comida. O Brasil é um grande fornecedor de alimentos para a Venezuela. A indústria alimentícia brasileira, eu já tive algumas vezes em Caracas, só dá produto brasileiro lá. Né? Essas grandes aqui, que eu não vou nem citar o nome, mas todo mundo sabe. Porque a Venezuela não produz quase comida. Então, é um relacionamento comercial, político, histórico, né, que ficaria muito mal, eu acho, para o Brasil, se é que esse veto vai se confirmar. Vamos aguardar um pouco. Gente, vamos agora para os Estados Unidos, porque estamos a 15 dias das eleições por lá. Algumas pessoas já estão votando nos Estados Unidos, inclusive. Lá, segundo as pesquisas, Trump e Kamala Harris continuam empatadinhos ali nos 7 estados decisivos, os chamados estados pêndulos, onde tanto democratas como republicanos podem vencer, podem levar. E justo num desses estados, que é a Pensilvânia, o bilionário de ultradireita, o Elon Musk, prometeu distribuir $1 milhão por dia até a data da eleição para os eleitores sorteados de Trump. Olha só que absurdo. Que absurdo. Distribuir dinheiro para votar no seu candidato. Assim, oi! Ele distribuiu lá um termo de compromisso, algo assim nesse gênero, que as pessoas têm que assinar, dizendo que vão votar em defesa da liberdade de expressão, em defesa de se defender tendo armas e outras tantas coisas que o Musk e o Trump defendem. E aí ele disse que ia sortear dessas pessoas todo dia uma para ganhar $1 milhão. E ele já sorteou. A primeira foi uma mulher, a Christine Fischel, mostrou lá o checão de $1 milhão, agora, lá em Pittsburgh. Mas aí depois ela não voltou para o lugar onde ela estava sentada quando foi sorteada e eles nem apresentaram ela à imprensa. Ficou todo mundo achando aquilo meio esquisito. Será que essa mulher ganhou mesmo esse cheque? Ou será que isso é só uma encenação como tantas outras que essa turma faz? Agora, acho que o que mais interessa é o seguinte, é que se ele pagar isso mesmo,
ele está sujeito a ser investigado e processado, porque isso daí é uma compra de voto milionária, vamos falar sério, né? Uma compra de voto milionária. Mas aliás, já acontece nos Estados Unidos porque você possibilita os empresários e as grandes empresas a botarem o dinheiro que elas quiserem nas campanhas, né? Mas uma compra de voto assim direta no eleitor? Não pode, não. Mas eu acho que a legislação permite esse tipo de coisa, não, Elô? Eu acho que em nome da liberdade de expressão, eu acho que vai na boa. Não, de pagar? Não. É crime você pagar para alguém para se registrar para votar, por exemplo. E aí você comprar o voto, imagina. Então, isso é crime, é previsto na lei eleitoral. Eu achei que no Vale Tudo americano, né, que é o entendimento de mercado e tudo mais, valia também comprar eleitor. Não, vale tudo é você ter reconhecido, como teve uma lei que reconheceu e a Suprema Corte autorizou, reconheceu o direito de expressão das empresas. Então, a empresa foi tratada como uma pessoa que pode... É United We Stand, é o nome da lei. E que pode ir lá e dar o dinheiro que ela quiser para defender o ponto de vista político dela. Ou seja, institucionalizou a compra do processo eleitoral por parte dos grandes negócios, né? Foi isso que aconteceu. Agora, individualmente assim, eu nunca tinha visto, é a primeira vez que isso acontece. Elon Musk, que o Trump já disse que vai chamar para ser o secretário do corte de gastos. Vai chamar o Elon Musk para ser secretário do corte de gastos. Meu Deus do céu. Tá tudo em casa, né? Meu Deus. Olha, enquanto um promete dar $1 milhão em troca de votos a Trump, o próprio Trump apareceu fritando batatinha frita e fazendo entregas do McDonald's no drive-thru da Pensilvânia. Você vê, né? Tá todo mundo de pela olho Pensilvânia, na né? Pensilvânia, Diz que tem um bairro da estado Pensilvânia que se pêndulo. ganhar ali, você ganha a eleição. Tem um bairro de 150 mil votos ali, Roberto. Agora é o seguinte... Olha, Rodrigo, eu acho do jeito que tá a Pensilvânia agora, um bairro só não vai resolver não, porque tá assim, voto tá empatadíssimo. Hambúrguer, Roberto. Batata por batata. Hambúrguer. Batata. Não, e você sabe por que ele escolheu o McDonald's? Porque a Kamala Harris, quando era estudante, ela trabalhou no McDonald's. Que é uma coisa muito comum da garotada quando tá estudando, trabalhar aquele. E ele diz que é mentira. Ele diz que ela nunca trabalhou lá, que ela tá mentindo e tal. E tem muita gente que já disse que sim, ela trabalhou lá. Então ele foi trabalhar no McDonald's para tirar um sarro da cara dela, dizendo que ela nunca trabalhou lá. E ele agora foi lá trabalhar, entendeu? Olha que susto, Roberto. Você abrir a janela do carro e tal. Se é comigo, ele vai ficar com aquela mãozinha esticada lá pelo menos uma meia hora, porque eu não pego o pacote, eu não falo nada, mas eu só deixo ele ali, ó. Também não pegaria aqui Mas no Brasil de Bolsonaro, de jeito nenhum. Oi? Apareceu uma brasileira lá, né, Aurélio? Apareceu uma brasileira lá. Apareceu uma brasileira falando algo que é de doer. Presta atenção no que ela falou. A lot of fun here, everybody. Oh my God! Oh my God! Look at all the fake news over there. Hello, everybody. You can fake this, And right? you know this is compliments of Trump, okay? Yes, thank you. Mr. President, please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. We'll keep it good. Please. We're going to make it better than ever, okay? Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure, Mr. Compliments President. of Trump. Yes. Thank you so much. Thank you over there. Have a good time. Thank Nice you. to see You you. too. Bye, Thank darling. you. Have a good time. Thank you. A queridinha não percebeu que ela também é persona não grata, né? Engraçado isso. Não, agora eu quero perguntar pra vocês. Tudo natural, tudo espontâneo, aconteceu tudo ali por acaso, né? Vocês acham? Acho que foi armado, Elô? Pra Sem chance, mim foi né, armado, gente. Claro. Lógico totalmente que foi. armado. Primeiro que esse McDonald's foi todo fechado, né? Hoje uma pessoa estava me contando isso. Foi todo fechado, isolado. Claro, você não bota um cara que nem o Trump, que foi ex-presidente, tem segurança reforçada, porque ainda por cima é candidato. Sofreu já atentado. teve duas, né? Você vai lá no McDonald's e vai passar qualquer um, né? Exatamente. Conta pra outro, que eu não sou trouxa, né? Agora E eu acho que pode ter tido até algum tipo de conexão com a extrema-direita brasileira para colocar essa mulher lá para falar isso. Sim. Porque é de uma vira-latice, né? É um discurso vira-lata, para não ficar igual ao Brasil. É pobre, né? Daquele discurso da classe média
nos seus piores momentos, né? E egoísta, né, Chico? Quer dizer, eu fico, mas quem quiser ter uma vida nova aqui nos Estados Unidos, não pode. É tipo egoísta. Não, e se brincar, ela também não fica. Né? Além de tudo, não tem espelho, não se reconhece, né? Latina, não, querida. Com o discurso anti-imigrante que ele faz, né? É a coisa mais, assim, desconexa, mais estapafúrdia, né? Agora, faltam 10 dias, mais ou menos, para a eleição, não é isso? Não nessa semana, né? Na outra terça-feira, né? Assim, daqui a 2 terças-feiras, é isso? 15 dias, 15 dias, 15 dias. Isso. E a gente falava das pesquisas, eu estava vendo no fim de semana, tá um empate quase que absoluto, né, Heloísa? Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte, Wisconsin, nesses estados aí que são sempre pêndulos, né? Michigan. Então, tá totalmente indefinido, realmente. Houve um momento em que a Kamala Harris deu uma subida e agora parece que o Trump equilibrou e nós vamos para a eleição, assim, empate total. É isso mesmo? É isso. Mais apertada do que nunca, mais apertada do que nunca. E a Kamala Harris hoje está fazendo campanha na Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, acompanhada da Liz Cheney, a filha do Dick Cheney, que foi vice-presidente do Bush. Republicano, né? daqueles, que né? é do Partido Republicano, Uhum. exatamente. Por quê? Porque a Liz Cheney foi uma das pessoas que fez parte da CPI da tentativa de golpe do Trump. E ela foi muito incisiva e ele comprou briga com ela pro resto da vida. Quer dizer, você não precisa... O fato de você ser republicano não quer dizer que você seja golpista, que nem aqui, né? O fato de você ser centro-direita ou direita não quer dizer que você seja golpista, né? Tem a direita que acredita lá nas coisas que acredita. E ela está fazendo campanha com a Kamala Harris dizendo país acima do partido. Né? Eu defendo meu país antes de defender meu partido. Então, ela está fazendo campanha. Quinta-feira vai ser o Obama, que vai fazer campanha com ela lá na Geórgia, que é um eleitorado de participação negra muito grande. Então, o Obama vai lá para participar dessa campanha com ela. Então, eles estão fazendo, assim, de tudo, mas está, assim, voto a voto. E outra grande preocupação. Nos últimos 3 ciclos eleitorais, a pesquisa eleitoral errou um bocado, viu? Então, assim, e errou dando mais vantagem para os democratas do que eles, na verdade, tiveram. Então, existe muito medo de que as pesquisas agora estejam apontando um empate total, quando, de fato, talvez o Trump esteja um pouco na frente da Kamala Harris. A ver. E olha, o nosso editor, o Ricardo Gouveia, lembrou que bilionário vestido de trabalhador não é algo muito original, não, tá? Aqui em São Paulo, olha, João Dória se vestiu de gari no primeiro dia como prefeito de São Paulo. Que imagem é Isso em 2017. Muito. E o Ricardo ainda lembrava aqui na reunião pra gente que ele foi numa emissora de rádio, no caso a CBN, e ficou o dia inteiro de gari. Então é meu dia de gari. Ali, os ricos se vestem de trabalhador para mostrar que se preocupam com ele. É essa a mensagem, né, que eles querem passar, porque é muito distante da vida dos ricaços, né? Fritar batata frita, varrer o chão, sabe? Tentar vender uma imagem. Gente, esse cabelinho com essa vassoura na mão não combina nada. Não, e acho que ele nunca varreu a calçada de casa, não sabe. Não, nunca deu um prego numa barra de sabão, como diz minha mãe. Né? Prego na barra de sabão, nunca fez nada. Trabalhador não quer que você use a roupa dele, trabalhador quer salário, férias, 13º, seguro de saúde, né? Plano de saúde, é isso que o trabalhador quer. Usa a roupa se você quiser, mas me dá meus direitos aqui, que é o que me interessa. Exatamente. Né? Nossa, a Heloísa falou em 13º. É distante, né, também do trabalhador, né? Querida! Hoje em dia, muito distante. Não fale 13º, não, pelo amor de Deus. Saudade! MEI da nossa vida. Heloísa Vilela, querida. Ganha MEI, mas pede 13º, é sobre isso. Beijo pra você, obrigada. Tchau, pessoal. Deixa eu dar um recado bacana, porque vem mais uma
premiação por aí. O ICL foi indicado ao prêmio Reclame Aqui 2024 na categoria de melhor atendimento. Olha só que bacana. Muito bom. Você que faz parte, né? Já faz parte da nossa comunidade, e para você também que faz parte da nossa audiência, sabe que a nossa equipe está sempre comprometida em prestar o melhor atendimento. E nós somos muito procurados com dúvidas sobre a nossa programação, sobre os nossos eventos, dicas de leitura, filmes e até comentários, né, dos nossos convidados durante os nossos programas. E a gente responde mesmo, viu? E aí, o que significa, né? Muito mais do que a premiação, muito mais do que o troféu, essa premiação simboliza um reconhecimento e a confiança do nosso consumidor no ICL. Então, ajude a gente a trazer mais esse reconhecimento, mais esse caneco para casa. Vote icl.com.br/prêmio, icl.com.br/prêmio. Mais um prêmio aí, dessa vez no Reclame Aqui, para quem consome a gente, para quem ouve a gente, para quem se informa com a gente. A gente foi indicado, mas agora tem a votação final, né? O ICL foi indicado, tem a votação final, que você tem que entrar nesse link que aparece aí na tela para votar e ajudar o ICL a ganhar mais essa premiação. É isso aí. Senta o dedo, Vamos lá. Ajuda aí. E ó, depois de Elon Musk comprando votos nos Estados Unidos, a gente chama agora o Cacai para falar de compra de votos aqui em terras brasileiras. Oi, Cacai, boa noite para você, seja bem-vindo. Vocês, Rodrigo, Chico, Sábio, querido, alegria enorme estar aqui de novo. Boa noite, Cacai. Boa noite. Cacai, vamos falar de um caso na cidade de Ourilândia do Norte, no Pará, que foi um dos casos que vieram à tona, né, numa reportagem do Fantástico da TV Globo, isso ontem. Por lá, mesários perceberam que alguns eleitores chegaram para votar usando os mesmos óculos. Vários eleitores com os mesmos óculos, e aí descobriram que a armação era equipada com uma câmera. Então, a gente pode dizer o seguinte, né? Uau, que armação! Armação eleitoral. Exatamente. O vereador irmão Edivaldo, do MDB, que aparece nas imagens, irmão? Ele foi reeleito. O irmão foi reeleito. Ô, irmão, pô! Ô, irmão. Exatamente, fazendo tramóia. Os eleitores relatam que receberiam R$200 para votar nele. E teriam, então, que usar os óculos espião na cabine para provar que estavam votando nele. Era prova do crime. E aí, numa sessão da Câmara, 5 dias depois de ser reeleito, ele disse que vai provar a sua inocência. O irmão Edivaldo foi preso em flagrante, mas solto depois de pagar uma fiança. E além do vereador, os eleitores que venderam o voto podem também sofrer punições na justiça. E é isso, né, Cacai? Tem gente que se vende por $1 milhão, tem gente que está se vendendo por R$200. O fato é que não pode, né, Arnaldo? Essa maneira de controlar, isso era muito usado antigamente. Você dava, não tinha tanto controle como existe hoje. No interior, você obrigava a pessoa a entrar com o voto, depois, para comprovar, você tinha as mais diversas formas de comprovação. Isso é óbvio que é crime. Um caso como esse, que está comprovado ao que li, eu não tenho certeza, que eu não conheço os detalhes, mas me parece que ficou comprovado e vai sofrer um processo e certamente vai ser impugnado, vai perder o mandato de vereador dele. Quer dizer, as pessoas não deixam de fazer esse tipo de crime com preocupação de serem caçadas ou de sofrer um processo criminal. Isso infelizmente, essa é uma maneira tradicional que existia na minha querida Patos de Minas e tal, onde o cidadão entrava na cabine e tinha que ter uma forma de provar que votou. Essa agora é a forma mais sofisticada. Mas é crime, que bom que deixou rastro e que bom que vai poder ser não só criminalizado realmente, tem um processo criminal, mas especialmente a perda do mandato, que eu acho que isso é fundamental. Agora, nessa campanha, Cacai, eu ouvi falar aqui no interior de São Paulo. Algumas pessoas me contaram, cidades pequenas aqui do interior, Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, não as cidades maiores, mas as cidades de pequeno porte ali, direto essa história de compra de voto, de buscar o eleitor em casa, de transportar, de oferecer o transporte, né? Eu te transporte, te dou 100, 200, tudo isso é proibido, né? É proibido, né?
até o transporte é proibido, né? Até você oferecer o transporte, porque no interior, eu morei no interior até 18 anos, era muito comum, no dia de eleição o carro ia buscar, passava um carro pegando nas fazendas para poder fazer esse grupo, e aí as pessoas votavam fechado, né? Quer dizer, sempre haverá uma forma de tentar burlar a legislação. Hoje é muito mais difícil, hoje existe um controle muito maior, né? Isso aí, especificamente desse óculos, é uma coisa engenhosa. Eu fico sempre imaginando, viu, Rodrigo, se essas pessoas usassem essa inteligência para fazer algo bom, saísse até uma coisa interessante, né? Porque é incrível como é que eles conseguem fazer para poder burlar a legislação. Esta vez foi pego, mas... Não, eu fico lembrando da época da escola, que o pessoal tinha uns métodos sofisticados de colar, tão complicado, que às vezes era mais simples estudar um pouquinho, né? Dá menos trabalho estudar. O cara fazia, anotava numa folhinha, colocava aqui, colava por baixo da roupa. Nas costas do coleguinha da frente. Pois é, e aí, é mais... Essa história de ficar mais fácil, uma vez eu advoguei para um grande empresário do interior da Paraíba, e ele sonegava absolutamente tudo. Ele foi preso, fecharam a empresa dele. Eu contratei uma pessoa especialista nessa área de tributo para me ajudar, fiz a parte criminal, consegui libertá-lo com 48 horas e tal. E o cara fez um grande estudo sobre o trabalho dele. No final chegou à conclusão seguinte: olha, se você pagar todos os seus impostos, se você for 100% correto, é mais barato do que você está pagando de corrupção. E para fazer as coisas erradas. Eu tive com esse cara 2 anos depois, até ele me deu uma caneta linda, e ele falou: Cacá, eu sou o cara mais certinho da cidade, com a rentabilidade muito maior e com tranquilidade. Pois é uma coisa incrível, assim, as pessoas investem mesmo. Na época de eleição, no interior, era muito divertido, porque a gente sabia mais ou menos quais eram os critérios que eles usavam para poder... Você entrava com voto, você tinha que comprovar. Vocês devem se lembrar, na época você podia entrar com a câmera dentro das urnas, né? Para você poder tirar a foto e comprovar que votou realmente. Então. Mas eu acho que hoje, cada vez mais, existe uma sofisticação. Hoje, cada vez mais, eu acho que está mais fácil de ter esse controle. Esse caso aí é uma excepcionalidade. Espero, né? Pois é. Esse irmão aí é muito esperto, né? Não sei qual é a igreja dele, mas ele montou esse esquema do óculos, ele inventou uma nova tecnologia para quem gosta de trapacear. Mas não deu não, irmão. Não deu não. Vai ficar para a próxima. Eu fico pensando no Edu, que fala assim, meu irmão, né? Meu irmão. Meu irmão. E olha, por falar em tecnologias usadas em fraudes nas eleições, a Justiça Eleitoral se manifestou em pelo menos 159 casos de uso de inteligência artificial em propagandas eleitorais neste ano. Esses dados fazem parte de um levantamento exclusivo do ICL em parceria com Os Fatos e O Clipe, o Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística. A Justiça Eleitoral foi acionada em meio a uma série de mentiras geradas por inteligência artificial. Estamos falando de notícias negativas em telejornais de credibilidade, também em áudios de confissões de crimes e até de vídeos de padrinhos políticos que morreram e voltaram lá do além só para declarar o seu voto. Claro, gente, tudo isso é falso, mas com a inteligência artificial, às vezes é difícil detectar também, né? É muito perto da realidade. Não dá. Faz a perfeição. Vai lá, Cacá. Tem até um desses episódios aí que a pessoa simulou, né? O deepfake, você aparece falando o contrário daquilo que você está falando, você faz uma modificação e absolutamente... se você fazer isso como propaganda eleitoral, as pessoas vão acreditar. Esse é um risco enorme. A inteligência artificial, que pode ser usada para uma série de coisas positivas, a gente tem que conversar mais sobre essa questão. Por exemplo, na área criminal é um desastre, porque quem alimenta os robôs para fazer o algoritmo lá, em regra, isso já está comprovado, são pessoas que querem manter certos privilégios e manter certos preconceitos. Nos Estados Unidos, o principal programa foi fechado. Por quê? Porque descobriu que estava tendo um preconceito contra jovens e contra negros. As penas eram maior, por incrível que possa parecer, como é a realidade do dia a dia mesmo. Quer dizer, você só reforça o preconceito.
Então, esse caso de inteligência artificial, eu achei muito interessante essa matéria, porque demonstra, teve uma mulher que trouxe o pai que morreu, e o pai faz um apelo com a voz, usando a voz do pai, quer dizer, é um trabalho incrível, né? Exatamente. Usando a voz do pai, faz um apelo eleitoral. Realmente, assim, é uma sofisticação para poder burlar a lei. Felizmente, na questão da inteligência artificial, eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que discutir muito, sobre todos os ângulos. Eu sou contrário ao uso dela no processo penal. Eu acho que você reforça o preconceito, que você, de certa forma, quem vai alimentar... A pergunta primeira que eu faço para especialista, eu sou especialista, é o seguinte, Rodrigo, quem é que vai alimentar esses robôs no processo? Por exemplo, há muito pouco tempo atrás, nós tivemos quase um episódio que o Moro poderia ter sido presidente do ministro Supremo. Se ele tivesse virado ministro Supremo, não tivesse brigado aquela briga de quadrilha dele lá com o Bolsonaro, ele ia chegar à presidência do Supremo, porque ela é um rodízio. E aí ele ia coordenar o serviço de inteligência artificial. Você imagina o Moro preparando os algoritmos, os robôs, para poder falar sobre condenação, para poder falar sobre a questão criminal. Então, essas eleições eu fiquei muito impressionado. Foram bem mais casos do que eu imaginei. E, inclusive, usando esse remédio, vamos chamar assim, de você pegar a pessoa falando e muda a pessoa falando, a pessoa usando exatamente a mesma voz. E diz aquilo que quer dizer. É muito grave, é muito interessante esse trabalho que foi feito aí de identificação. Acho que foram 160 casos, 159 casos de decisões com uso de inteligência artificial. As pessoas são muito criativas, é muito divertido de ver. Cacá, deixa eu trazer mais um tema para a gente conversar, porque uma operação contra grupos neonazistas prendeu 4 pessoas hoje, entre elas um militar da ativa do Exército. Agentes do Ministério Público cumpriram mandados em 5 estados: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Sergipe e também no Rio Grande do Sul. A investigação aponta que esse militar da ativa do Exército, preso, ele participava ativamente de encontros neonazistas. Outro preso era procurado desde 2011 pela morte de um jovem punk. O Ministério Público de Santa Catarina afirma que o grupo preso tinha uma banda que se apresentava em eventos neonazistas pelo Brasil, onde exibiam bandeiras com a suástica. Olha, não dá, né? 2024, é isso mesmo que a gente está? É isso aí. Não errei a data, não? Não, né? Não, né, Cacai? E não é só aqui no Brasil, hein? E também não é só aqui, exatamente. Não é tão incomum, né? Assim, a legislação que existe para prevenir esses casos é uma legislação pesada. As penas são de 3 a 5 anos, nesse caso específico aí. E dependendo da maneira, eu não sei os detalhes, eu só vi a matéria muito rapidamente, você pode agravar, inclusive, para chegar até com pena mínima de 5 anos. Porque isso aí, além de tudo, ainda é feito no ambiente de produzir o ódio, né? De fazer poder... não é apenas esse incentivo ao neonazismo, o incentivo à violência, é também o uso... Muitas vezes, pode olhar que vai acontecer, vão começar a aparecer armas quando há as buscas e apreensões. Você tem até um GAECO especial para esse tipo de cuidado que é feito dentro do Ministério Público. Você começa a apresentar esses grupos, são grupos que ficam armados e que incentivam o ódio. Muitas vezes você vai, ao final dessas investigações, chega à conclusão de que houve ou violência física ou até mesmo assassinatos. Quer dizer, é grave. Infelizmente, são células que crescem, não é uma coisa simples de fazer um enfrentamento. Neste caso específico, parece-me que eles estavam a tal ponto tranquilos que eles tinham uma banda para fazer a propaganda. É algo inacreditável. Exatamente. Agora, super à vontade, né? Todos eles serão responsabilizados com crimes de penas bastante altas, né? Isso é que a gente tem que saber. Essas pessoas acham o quê? Que podem fazer, vão para o palco, tem uma banda para veicular a ideia. Banda para veicular a ideia e nada vai acontecer. É isso mesmo? Agora, é isso aí, por incrível que pareça. Posso só trazer uma informação aqui que eu fico chocado, assim... Chocado não, porque isso aqui não deveria nem chocar a gente, mas a história do Lula, né, Cacá? A gente está acompanhando, o presidente Lula falou hoje
com um correligionário, um candidato do PT em Camaçari e foi gravada a voz. E o Lula disse, olha, foi grave, bati a cabeça e tal. E os médicos também, né? O Calil já deu entrevista dizendo que realmente não é gravíssimo, mas é algo para se acompanhar. É uma pessoa de quase 80 anos tendo batido a cabeça. Aí o G1 tem que publicar a seguinte manchete, né? Do Grupo Globo. É fake que Lula tenha morrido após acidente doméstico e que o G1 tenha noticiado. Porque produziram uma manchete fake do G1, assim, o Lula morreu depois de bater a cabeça. Isso o Chico destacou aqui. É o esgoto, né, correndo aí pela internet. Bobear foi feito via inteligência artificial também. Pois é, Você e obriga. lá e ele faz tudo sozinho. Mas obriga um dos principais sites de notícia do país a dar essa manchete, tá? Na terceira ou quarta manchete aqui do G1. É mentira que o Lula morreu. É um negócio absurdo. Inacreditável. Eu hoje pela manhã, quando fiquei sabendo desse episódio, na mesma hora falei com o Roberto, com o Calil, e ele disse exatamente isso, que não era grave, mas que evidentemente qualquer pancada, o Lula não tem mais 30 anos. Né? Qualquer um, a gente aprende desde menino, que o menino caiu, bateu a cabeça, e você fica olhando, não deixa dormir, fica em cima durante um período e tal. Mas felizmente parece que é uma coisa... Agora, é o que vocês comentaram, né? Se você, eu não leio, quando sai uma matéria minha e tal, eu não leio as mensagens. Não leio. Isso é uma coisa que eu aprendi a fazer há muitos anos, eu não leio. Porque comentaram comigo que hoje, nas redes sociais, eles estavam assim, comemorando o tombo do Lula. É algo de uma maldade, né? Quando a dona Marisa faleceu, vocês se lembram? Sim, foi. Até procuradores da República que tinham que fazer parte daquele grupo lá, que o coordenado pelo Moro, até teve uma procuradora que foi de uma maldade enorme. Quer dizer, então é um momentozinho delicado você comemorar a queda de um presidente, de qualquer pessoa, que vocês falaram, de qualquer um, mas de um presidente da República, um homem de quase 80 anos de idade, realmente nós abrimos os esgotos e nós não sabemos o que vai sair daí. É isso. É uma extrema violência. Cacai, obrigada, viu, por participar do N2 nessa noite conosco. Obrigado, querido. Até mais. Até mais. Beijo pra você. Bem. Boa noite, meu caro. Ó, o Rodrigo já adiantou, mas eu vou reforçar aqui, tá? Vem aí mais um mega evento no ICL. A gente vai receber a estreia mundial do documentário Conversas com Pepe Mujica, as reflexões do personagem mais inspirador do nosso tempo sobre o futuro da humanidade. Para você que não sabe ainda quem é o Mujica, ele foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015 e também revolucionou a política da América Latina. Ele também ficou conhecido por implementar políticas progressistas, viu? Como a legalização da maconha e também o casamento homoafetivo lá no Uruguai, ó, muito antes do Brasil. Enquanto presidente, ele optou por continuar vivendo no seu sítio, dirigir o seu fusquinha e doar o seu salário. É um personagem e tanto para você que já conhece e para você que vai conhecer. Vamos dar uma olhadinha no trailer, hein? Yo no hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad. Sería bueno incorporar ese concepto. Es lógica porque no se le puede decir no a la vida. Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, como en términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosa, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidad? Já fiquei com vontade de ver. Dá vontade, né? Boa chamada, hein? Muito boa. Boa chamada. Não, e nesse momento que a esquerda está meio nessa encruzilhada, meio enfrentando uma certa crise e tal, né? Nada mais inspirador para renovar as energias e para o combate. Vamos o Mujica tem uma trajetória, né? Porque ele foi revolucionário, pegou em armas, foi Tupamaro, foi do grupo
Movimento de Libertação Nacional dos Tupamaros, lutou contra os militares na ditadura militar, foi preso. Então ele vai da luta armada como tantos outros, né? Uma trajetória parecida com a da Dilma, o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, então vários. Só que ele acho que é o mais veterano dessa turma toda. Ele já não era jovem quando estava ali nos Tupamaros, né? E aí está vivendo muito tempo, teve tempo de pegar as duas etapas, né? Luta armada, democracia e de afirmar um pensamento humanista. Eu gostei da primeira frase, eu não faço apologia da pobreza, eu faço apologia da sobriedade na política, né? Ser sóbrio, né? É isso, achei legal. Começa bem. Gostei da pergunta final, você acredita na humanidade? Para ter a resposta, vai ter que assistir à estreia mundial do documentário Conversas com Pepe Mujica, que vai ser no dia 31 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no ICL. Mas você precisa garantir a sua vaga. Corra lá no icln2.com.br. Recado dado, eu já vou comprar pipoquinha para poder acompanhar esse documentário. Imperdível. E hoje pipoquinha também para assistir o nosso Chico Pinheiro, né? É, gente, coladinho aqui no N2 tem Chico Pinheiro Entrevista. E hoje ele conversa com o professor Pasquale Cipro Neto, ó, coladinho no N2, ó, às 8 horas da noite. Muito bom. Eu já fui estagiária do professor Pasquale na TV Cultura. Trabalhei muito tempo com ele, me ajudava muito ali nas correções, nas conversas. Ele fazia uma consultoria? A redação da Folha. Ah, sim. Muito bacana. Ele tinha um programa na Rádio Cultura M também, que eu era estagiária, chamado Letra e Música, em que ele analisava as músicas pela ótica. Por isso que ele e o Chico se dão tão bem, o Chico Pinheiro, né? Os dois adoram música. É um papo musical e bacana, viu? Às 8 horas da noite, aqui no ICL. É isso, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Bem-vindo de volta, Rodrigo. Começando bem a semana. De volta à realidade, chega de férias. Chico, beijo pra você. Comunidade, a gente se encontra aqui no ICL. Não perca, em CP, logo mais aqui na programação. Tchau, tchau. Beijo. Ele é uma das maiores lideranças humanistas do mundo. Aos 87 anos de idade, ele vive na sua chácara e inspira o mundo inteiro com entrevistas onde traz de volta valores que a gente parece ter esquecido nessa luta insana do capitalismo selvagem. A gente está falando de Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que agora é o tema de uma das obras mais sensíveis e bonitas já produzidas sobre a sua vida. O cineasta e autor Fabián Restivo escreveu esse livro, Conversas com Pepe Mujica, e gravou também um documentário que no dia 31 de outubro, com exclusividade, o ICL vai transmitir. Vamos assistir junto. Conversas com Pepe Mujica.